Apocalipse 3, a partir do verso 14, diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha da sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça, ouça, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amados, a igreja corre perigo. Como disse, os tempos são sombrios, o tempo que estamos vivendo. E o tempo que estamos vivendo, eles são sombrios, não por causa da Covid, não por causa da enfermidade, não por causa apenas da saúde abalada. Os tempos são sombrios porque a igreja do Senhor está vivendo um dos seus piores dramas. A igreja do Senhor está vivendo um dos seus piores momentos de apostasia da fé. A igreja hoje do Senhor Jesus está vivendo tempos de sequidão espiritual, mornidão espiritual. E a gente começa a olhar a igreja de não muitos anos atrás. Mas se a gente for ver a igreja, a gente fica se questionando onde foram parar aqueles homens de fé, onde foram parar aquelas mulheres de fé, de coragem, de ousadia, onde foram parar aqueles jovens que não temia outra coisa a não ser o nome do Senhor, onde foram parar as pessoas que estenderam mãos para que pessoas fossem curadas. Onde foram parar estes homens de Deus que apenas com uma palavra as pessoas se convertiam? Esse é o grande problema das pessoas. Em um desses nossos encontros, em uma nossas reuniões, uma pessoa falou uma coisa que eu achei assim formidável. A Covid só veio revelar o que existia de pior na igreja. A Covid só veio revelar a fraqueza do nosso coração, a dureza do nosso coração. A Covid só veio revelar a doença da igreja. Ela só fez isso. No princípio, eu já falei a respeito disso, da nossa separação, do nosso distanciamento social, que a igreja teve que ficar de portas fechadas. Eu vi e concordei com muitos pregadores,
dizendo que esse era um tempo da igreja crescer, porque ela estaria na internet, estaria atingindo toda a parte do mundo. E esse era um momento também que a igreja tinha oportunidade de se reunir em casa com as suas famílias, e que este seria o momento das pessoas terem mais tempo para Deus, mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para se dedicar à oração e mais tempo para fazer e se regozijar na presença de Deus. Mentira. Como que eu sei isso? Porque a igreja está fraca. Nós somos a prova de que isso foi por ilusão. Eu me iludi também com isso. Eu achei também que a igreja ia ser revestida de poder. Nos dispersamos, nos distanciamos. Eu não estou criticando o distanciamento, era uma boa causa, a gente tem uma pandemia. O problema não é o distanciamento social, aquilo que foi preciso ser feito pelos nossos governadores para que a gente fosse menos atingido. O problema é a igreja, como ela se comportou nesse período. E a igreja, houve um distanciamento espiritual. Ela não houve apenas um distanciamento social, mas um distanciamento espiritual e, obviamente, também um esfriamento espiritual. A igreja precisa ser renovada. Nós precisamos urgentemente voltar a ser igreja. A igreja precisa voltar a ser chamada para aquilo a qual Deus a designou, para aquilo que Deus a chamou para ser. Igreja, simplesmente igreja. Amados, o que eu percebo é que a gente precisa de um renovo espiritual. O que eu percebo é que a igreja precisa de um batismo de arrependimento. O que eu percebo é que a igreja precisa novamente voltar a clamar e buscar a presença de Deus e o fogo do Espírito Santo. A gente precisa de uma visitação dos céus hoje para as nossas vidas. E a palavra do Senhor hoje é uma convocação para que a gente volte a ser igreja, para que a gente volte a ansiar pelas coisas de Deus, para que a gente volte a buscar a presença de Deus, para que o fogo do Espírito Santo acenda novamente e encha o nosso coração, arda o nosso coração, ponha fogo no nosso coração. Não dá mais para andarmos com o pé em duas canoas. O chamado de Jesus para a igreja é um chamado radical. É um chamado para sermos. A igreja é o sim e o amém de Deus. Nós somos o sim de Deus. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo da promessa. Nós somos o povo dos vivas, dos glórias, dos aleluia. Nós somos o povo que anseia por um derramar do Senhor, pela plenitude de Deus em nossas vidas. E Deus, eu já preguei isso aqui, Deus já preparou a igreja, já capacitou a igreja e derramou tudo aquilo, Ele fez tudo aquilo que a igreja precisa para ser igreja. Porém, o que nós estamos sendo? O que nós nos tornamos? Você está sendo essa igreja? Você se tornou essa igreja? Ou você está sentindo
que está enfraquecido, que precisa de algo novo, que você precisa ser transformado. Você está percebendo a tua enfermidade? Se você não percebeu ainda, eu quero dar o diagnóstico, que é esse texto. Jesus, olhando para a igreja de Laodiceia, e há quem diz, nos apologetas, que a igreja do Senhor Jesus vive o período da igreja de Laodiceia. Jesus olha para a igreja e diz assim, olha, ei, eu conheço as tuas obras. Ao mesmo tempo que é maravilhoso a gente saber que Deus nos conhece, também é um temor que deve existir no nosso coração, porque Ele diz também que conhece as nossas obras. Ou seja, Ele sabe da nossa capacidade e sabe que nós não estamos usando 10% daquilo que Deus deu. Nós somos chamados para ser e não estamos sendo. E olha o que ele diz a respeito, então, desse período da igreja. Eu conheço as tuas obras. E eu sei que você não é nem frio e nem quente. E ele diz ainda que era melhor você ser frio ou quente. É melhor ser uma coisa ou outra. É melhor você ser o chamado para ser e ser, do que chamado para ser e não ser. O período que a igreja está vivendo é como aquela pessoa que ela não é suficientemente crente para ir para o céu, mas a gente olha também e fala assim, mas ela também não é suficientemente ruim para ir para o inferno. E aí Jesus, então, ele dá uma sentença. E essa sentença, ela é terrível. Ela é horrível, a sentença do Senhor para a igreja. Para essa igreja que não é quente nem fria. Que já é chamada para ser, mas não é. Que é convocada para ser, mas está fugindo de ser. Está deixando de lado o ser. E qual é a sentença de Jesus para essa igreja? É que ele fala que essa igreja ele está a ponto de vomitar da sua boca. Eu sei que a palavra é pesada, ela é horrível. Mas a gente não pode ocultar aquilo e a forma que a Bíblia está dizendo. E é isso que ele está dizendo. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa sentença é terrível, amados. Deveria tremer, balançar o nosso coração diante da palavra de Deus. O estilo de igreja, o tipo de igreja que estamos sendo, está provocando náuseas em Jesus. É como se ele estivesse comendo uma comida que não cai bem. E eu acho que a gente deveria ficar preocupado com essa sentença de Jesus para a igreja. Qual é o problema aqui na igreja de Laodiceia? Falta fervor espiritual. Falta fervor, amados. É uma igreja apática, abatida, morna, acomodada, que vive em paz.
ela se torna uma igreja irrelevante. Não faz diferença nenhuma ter mais uma igreja ou não, ser mais uma igreja ou não. Não faz diferença essa igreja. Assim como a gente não faz diferença na vida de ninguém. E é muito triste quando a gente percebe que a gente está vivendo esse estágio de morte na igreja. Quando a gente está vendo, olhando para dentro de nós, e esse diagnóstico cai e recai sobre as nossas vidas, dizendo, cadê o fogo? Cadê o poder? Cadê a unção? Cadê a ousadia? Cadê os frutos? Amados, eu não sei você, mas nós oramos aqui, nos levantamos. A gente tem sentido esse desejo de levantar um clamor pela igreja, porque a igreja está correndo perigo. E quando eu falo a igreja, todas as igrejas de um modo geral, mas a palavra é para você, igreja. É para a nossa igreja. E, amados, é urgente que a gente se prostre diante do Senhor, como eu fiquei feliz hoje de manhã na nossa oração, no nosso jejum. Quantas pessoas, fazia tanto tempo que a gente não via num jejum e oração tantas pessoas. Eu acho que a igreja está correspondendo, está atendendo ao chamado, está ouvindo aquilo que o Espírito está dizendo à igreja, e nós não vamos parar por aí, amados, sabe por quê? Eu sei que nestes dias o único poder que pode vir sobre a igreja do Senhor e restaurar a igreja e retirar esta mornidão espiritual é que o vento do Espírito sopre sobre a igreja, e precisamos levantar um clamor: venha Espírito Santo sobre a tua igreja, volte Espírito Santo sobre a tua igreja, que o Espírito Santo do Senhor nos fortaleça como igreja do Senhor. Precisamos pedir a Deus: Senhor, toca-me com brasas vivas do teu altar. Percebe que a palavra é não para você ser frio, mas para você ser quente. E quando a gente fala de ser quente, é ser fervoroso na fé, intrepidez na fé, poderoso na fé. Amados, é tempo, e o tempo se chama hoje, de darmos um basta na nossa sequidão espiritual, dar um basta hoje na nossa mornidão, dar um basta hoje. Hoje é um dia de você falar: chega, chega, porque daqui por diante eu quero viver a plenitude de Deus, eu quero viver a plenitude do Espírito Santo. Precisamos. Eu espero que você, juntamente comigo, possa provocar isso nos céus. Essa igreja de Laodiceia achava que tinha tudo. Ela falou assim: a gente está rico, abastado, estamos felizes. Olha, não mexa com a minha vida, nós estamos bem. Não mexa com a gente está vivendo bem. E eu concordo, a igreja está vivendo bem. Aos nossos olhos, não, está tudo bem. Você liga para uma pessoa, está tudo bem? Está tudo bem. Você liga para outra pessoa, está tudo bem? Está tudo bem. E aí a gente percebe que a mentira é deslavada. Não está tudo bem, está morta, está fria. Mas ela se acha rica, abastada. E Jesus disse que ela é miserável, digna de compaixão, que está pobre, que está cega. E Deus revela a nudez dessa igreja. Laodiceia era uma igreja triunfante. E essa é a maior contradição da existência da igreja de Laodiceia. A igreja
vivia em uma cidade rica, abastada. Existia bancos, muito ouro, muita riqueza na cidade. A cidade possuía uma das maiores indústrias farmacêuticas, que se ela tivesse hoje ainda existisse, seria a maior fabricante de vacina para a Covid. Ela fabricava um colírio, remédio para os olhos. E aí Jesus fala assim, que essa igreja estava nua, pobre, cega. A igreja, a cidade que fabrica remédio para os olhos está cega. É uma contradição. Mas ela é verdadeira. Porque a gente se sente assim, estou bem. Eu estou feliz. Eu estou bem com a maneira que eu estou vivendo. E Jesus olha para essa igreja e ele não está feliz com essa igreja. Sabe por quê? Existia superficialidade na igreja. Tudo era superficial. É mais um cultinho, é mais uma oraçãozinha, é mais uma palavrinha. Vamos cantar mais uma? Conforto demais gera superficialidade. E acho que é o maior problema da igreja hoje, é essa superficialidade. Pastor Hernandes Dias Lopes, eu vendo ele falar a respeito da igreja de hoje, ele disse que a igreja é como se fosse um lago enorme, muito grande na sua extensão. Porém é muito raso. Não dá nem para nadar. Não dá peixe. Não gera nem energia elétrica. A gente percebe no livro do Apocalipse que diz que Jesus passeia no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. E ele andando no meio da igreja, qual é o diagnóstico então que ele olhou e percebeu na igreja? Ei, você está doente. Você está morno. Mediu a temperatura lá. Mediram de alguém hoje, estava 28. Falou, está morto. Aí eu estava no naipe errado lá. Falei, opa, aí deu 36. Opa, está morno. Está vivo ainda. Quando Jesus fala que a igreja está morna, é porque existe um declínio espiritual na igreja. A igreja está vivendo um período de apatia espiritual. Só que Jesus, ele não somente passeia no meio da igreja para ver a maneira como a igreja está vivendo. Ele não diz apenas, olha, conheço suas obras, eu sei da tua doença, da tua enfermidade, e deu o diagnóstico, é esse. Jesus, ele é o Senhor da igreja, ele se entregou pela igreja e ama a igreja, e isso é para você, Jesus te ama. E se ele te ama, sabe por quê essa palavra? É porque ele não quer que você continue morno. Ele não quer que você morra, ou que continue morrendo. Se ele dá o diagnóstico, ele dá o remédio para a igreja. E qual é o remédio para a igreja abatida, fria, morna? Vamos ler comigo? Acompanhe comigo o remédio. Está aí no texto que nós lemos. Olha o remédio que Jesus dá para a igreja. Versículo 18. Apocalipse 3, 18. Tá? Isso. Dou-lhe este conselho. É a receita, tá?
compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. A receita é essa para a igreja. Compre ouro refinado pelo fogo. Quando Jesus fala de comprar, esse comprar não é comprar, é de graça. É dado de graça. O ouro refinado pelo fogo é uma ação espiritual abundante, um recurso abundante que está à disposição da igreja. O salmista diz que a lei do Senhor é perfeita, que a palavra de Deus é perfeita, e que perfeitos são os seus caminhos. E ele diz que a palavra do Senhor deve ser mais desejada do que ouro refinado. Qual é a receita? A primeira receita. Uma busca pela palavra de Deus. Uma renovação pela palavra de Deus. E essa palavra está à nossa inteira disposição. E quando ele fala comprar, eu me lembrei de Isaías 55, que diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham todos vocês que estão enfermos, venham todos vocês que estão apáticos, venham todos vocês que estão mornos, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam de mim, porque gastar dinheiro naquilo que não é pão é um comprar de graça. Mesmo que não tenha dinheiro, a gente pode comprar, porque a palavra de Deus está disponível em todo tempo para nós. O diagnóstico é frieza. A palavra do Senhor esquenta o nosso coração, aquece o nosso coração. Precisamos, como igreja, voltar à palavra de Deus, buscar a presença de Deus com intensidade, com desejo ardente no coração. Aí você vai no médico, né? Ele te dá 3 remédios. O segundo, compre roupas brancas. Laodiceia era a maior cidade têxtil. Fabricava tecidos, lãs, linho. E por ser uma grande indústria têxtil, parece que ele fala assim, a igreja está nua. Eu não preciso nem entrar em detalhes o que são essas vestes brancas, né, irmãos? Você sabe o que é. Até o Enzo sabe, né, Enzo? Vestes brancas é santidade, pureza. É a igreja desejar se separar do pecado. E ele fala assim, ó, usem roupas brancas, usem a santidade, a pureza, a justiça, o amor. Vista-se destas roupas para tampar a vergonha da tua nudez. A igreja de Jesus precisa voltar a buscar a santidade de Deus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. A maior necessidade da igreja hoje é viver em santidade. Gente, quantas pessoas com vida atrapalhada. Com vida que não agrada a Deus. Vivendo situações que Deus chama até de abominável. Não é nem pecado, ele fala que é abominação. A igreja está absorvendo tanta coisa, amados, do mundo. E a gente não está percebendo.
1 de João 2,15, para quem gosta de anotar, mas o apóstolo João diz assim, que é o mesmo que escreve Apocalipse. Ele diz assim, olha, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Forte? Pesado? Ou a gente vai ser igreja ou não vai ser. Ou a gente vai ser separado para Deus ou não vai ser. Ou a gente vai buscar a santidade que Deus requer ou não vai ser igreja. Apocalipse vai dizer que felizes são aqueles que tiveram as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Zacarias vai contar, acho que é Zacarias 3, a respeito do sumo sacerdote Josué, e ele chega diante da presença de Deus, e Deus olha para ele e fala assim, ei, suas roupas estão sujas. Satanás apresenta ele, ó, está sujo, está imundo. Mas quer saber de uma coisa? Deus toma a iniciativa de trocar as nossas vestes. Ele mesmo quer cobrir a nossa vergonha, a nossa nudez. E ele fala assim, olha, tragam roupas de vinho, cubram o sumo sacerdote, para que ele volte a ministrar na casa de Deus, no templo de Deus. Deus tem poder para fazer isso. Porque a palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê nisso? Quer tirar um minuto para fazer isso? Vamos fazer isso. Nós fizemos pela manhã essa oração de confissão de pecados. E talvez seja esse o momento para você fazer isso também. Senhor, a tua igreja tem pecado, ó Pai, porque não tem andado em santidade. Os nossos olhos, nossos pensamentos são todos voltados, ó Pai, a outras coisas que não o Senhor. Se a gente tivesse buscado ao Senhor primeiramente, ó Pai, muitas coisas não estaríamos passando hoje, ó Deus. Mas nós resolvemos no nosso coração nos desviarmos dos seus bons caminhos, ó Pai. E escolhemos, ó Pai, o caminho da morte, da destruição, da desgraça. Pai querido, nos perdoa, cura o nosso coração, traz um renovo, ó Pai. Ô Senhor, lava-nos, ó Pai, completamente. Lava-nos, ó Pai, da nossa injustiça. Por amor ao nome de Jesus, que nos amou e se entregou por nós. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Tem um terceiro remédio. O terceiro remédio para a igreja hoje é: compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. E olha a ironia, né? A igreja, produtora, a cidade de colírio precisa comprar colírio. A igreja está cegada no entendimento, amados. A igreja
Parece que não consegue enxergar mais o que é certo e o que é errado. Aliás, consegue enxergar sim. A igreja consegue enxergar, você sabe o que é certo e o que é errado. O grande problema é que você deseja continuar fazendo errado. Porque é difícil a gente sair fora, né? É difícil, mas é necessário para ser transformado, para ser restaurado, para ser revigorado. Jesus disse que nossos olhos são a lâmpada do corpo e que se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será bom. E a gente precisa clamar, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus olhos. Certa vez o povo de Deus estava todo cercado, não lembro se foi Elias ou Eliseu, o servo dele chama, olha o grande exército. E ele fala assim, olha, Senhor, abre os olhos para que ele olhe e veja que maior é aqueles que estão conosco do que o inimigo. A igreja precisa voltar a enxergar que Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele tem poder para destruir todo intento de Satanás. Mas a igreja precisa discernir aquilo que é transitório daquilo que é eterno. A igreja precisa discernir aquilo que tem valor daquilo que não tem valor. Porque nós estamos valorizando aquilo que não tem valor nenhum. E precisamos clamar, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, que caiam por terra, que se rompam toda a escuridão, toda a face oculta, tudo aquilo que está ocultado no coração, caia por terra. Três receitas básicas para a igreja. Palavra, santidade, discernimento. E por que ele dá essa palavra para a igreja? Versículo 19. Por que essa palavra dura para a igreja? Ele diz, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Sabe por que essa palavra para nós? Porque Ele nos ama. Ele não quer que a gente se perca. Você crê nisso? Ele deseja que a gente se arrependa. Sabe, amados, algumas pessoas não aceitam disciplina de Deus. E eu descobri que quem não aceita disciplina não é filho, é bastardo. Porque o filho a gente repreende, a gente exorta, a gente chacoalha, a gente acorda, dá uma sacudida. Filho a gente dá choque de realidade. Não é verdade? Porque você quer ele mal? Não, porque você quer ele bem. Filho a gente fala olho no olho. Então, se Deus está te disciplinando, celebre a disciplina. Fala assim, ó, eu estou sendo disciplinado porque Jesus me ama. Eu estou passando por esse período porque eu sei aonde eu errei, eu sei o meu pecado. Estou recebendo a disciplina de Deus, mas Deus me ama. Jesus está trocando as nossas vestes, camufladas. O Lucas ontem falou assim, ó, agora a gente põe a nossa roupa de crente, né? E vem para a igreja. As nossas vestes são sempre as mesmas. Jesus olhou para alguns religiosos e olhou e falou assim, olha, está vendo? Sepulcro caiado. O sepulcro caiado é quando você... Agora quase nenhum cemitério é, porque o jazido é tudo na graminha verde. Mas você vai ali na Consolação, no Araçá, aqui na Goiabeira, tem aqueles sepulcros bonitos, né?
E aí, passa o tempinho, eles pintam o sepulcro. Passa uma tinta branca, fica bonito o sepulcro. Não é verdade? E Jesus fala assim, ó, que às vezes a gente está parecendo sepulcro caiado. Está bonito por fora, mas por dentro está morto. Jesus ama a tua vida e quer te ressuscitar. A palavra dele é ressurreição para a tua vida, renovo espiritual para a tua vida. Então a atitude de Jesus é para a gente voltar a ser igreja. E ele diz assim, olha, sabe qual é o problema da igreja? É que ele está à porta e bate. A grande ironia também é que Jesus está do lado de fora da igreja. Percebam o perigo da gente estar fazendo tudo e Jesus está do lado de fora. Não deixe Jesus do lado de fora da tua vida. Ele está à porta hoje, ele está batendo, olha. Ei, eu estou tentando te despertar de um sono profundo para você voltar a ser aquilo que eu prometi que você seria. E a igreja está correndo um perigo de Jesus estar do lado de fora. A maçaneta está do lado de dentro, só a gente pode abrir. E ele fala assim, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque se alguém abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Esse ouvir, não é ouvir porque vocês estão me escutando, porque eu estou aqui com o microfone. Mas é ouvir com entendimento, é ouvir com a alma, é ouvir com o coração, é ouvir com a alma e dizer, Senhor, verdadeiramente esta palavra hoje é para mim, para que o Senhor venha, me transforme, me renove. Senhor, hoje eu posso sim, pode bater a porta, Senhor, porque o meu coração está disposto a abrir a porta para Ti, porque o meu entendimento está disposto a entender a Tua palavra, porque eu estou disposto a ouvir e obedecer a tua palavra. Porque quando Jesus entra na igreja, a comunhão é restaurada, a vida é restaurada, tudo é restaurado e o Espírito Santo se move na igreja e transforma a igreja. Essa é a palavra para nós, amados. É que Jesus quer restaurar tudo no teu coração. Você crê nisso? Ele diz que ele vai cear conosco. O Espírito do Senhor está aqui. Jesus está andando no meio da igreja. E a ceia vai ser servida. E se você hoje abrir a porta e Jesus entrar, a promessa dele vai se cumprir. Ele vai cear com a gente. Vamos fazer isso? Quero convidar os irmãos, então, para a gente juntos cearmos com Jesus.